advogado especializado em planejamento patrimonial e sucessório, eu quero falar com você sobre uma preocupação por que passa o nosso mercado atual brasileiro. Ou seja, pela nossa cultura, pela nossa tradição, nós costumamos acumular bens, comprar imóveis e colocar, de uma maneira geral, na maioria das famílias brasileiras, na pessoa física, ou seja, registrar esses imóveis na pessoa física, no nosso CPF. E isso traz uma preocupação muito grande, tendo em vista que em qualquer situação que nós possamos se envolver numa questão judicial, você que é empresário, numa questão trabalhista, numa questão tributária, você poderá ser executado havia cumprir aquele compromisso, e se a empresa que você é detentor, que você é sócio, não tem como arcar com aquele compromisso, uma decisão judicial pode desconsiderar a pessoa jurídica e buscar no seu patrimônio da pessoa física uma maneira de liquidar aquele débito da sua empresa. E as empresas, de um modo geral, as limitadas, por exemplo, elas só podem assumir os compromissos, os seus débitos no limite do seu capital social. Então não é justo que muitas vezes você levou anos, décadas para construir um patrimônio e de repente, por um problema recente da sua empresa, você venha a perder esse patrimônio. Então, por conta disso, e você já deve ter passado por uma situação dessa, ou conhecer alguém que já vivenciou uma situação desse tipo, é importante que você separe os bens, que você possa protegê-lo de uma situação como essa. Ao mesmo tempo, considerando que todo mundo, todos nós somos mortais, é preciso planejar para que os seus herdeiros não tenham que passar por um martírio que é um inventário. Então, você conhece certamente alguém da sua família, um vizinho ou amigo, que já teve uma pessoa que faleceu na família e que teve que abrir um inventário. E o inventário traz 3 grandes problemas. Um problema temporal, porque leva-se anos, décadas para se resolver um problema do inventário. Nós temos um desgaste financeiro absurdo, um gasto com o inventário, principalmente um gasto com advogados, com a despesa advocatícia ao longo de um processo de inventário. E nós temos um desgaste emocional muito grande, porque é muito comum, em mais de 90% dos casos dos inventários, os herdeiros se desentendem. Então há um processo de desarmonia da família. Então os patriarcas, o pai ou a mãe, que é detentor de patrimônio hoje, ele fazer um planejamento patrimonial para organizar ainda em vida a sucessão para os seus filhos, é mais do que um ato de amor pelos seus filhos. E é aí que entra uma solução muito interessante, que está em franco desenvolvimento no país, que é o planejamento patrimonial e sucessório. Então, através de um escritório de advocacia, você pode trazer a sua peculiaridade, a sua situação, o seu rol de patrimônio em particular, e assim fazer todo um planejamento e organizar isso de maneira que quando você partir para o andar de cima, tanto você com sua esposa, ou enfim, o casal, esses filhos não tenham que recorrer à justiça para um inventário, ou mesmo até um inventário extrajudicial, que é um pouco mais simples, um pouco menos complexo, mas de qualquer forma pode ter um desgaste da mesma forma. Então, a grande solução é o planejamento patrimonial. Esse é assim um recado que eu queria deixar para você aqui hoje, e você acompanha aí a nossa rede social, porque nós vamos estar postando daqui para frente vários temas voltados para esse planejamento.